O que a Bíblia diz sobre o perdão? Parte 8. A gente tem continuado na carta de Paulo aos Colossenses, que fala muito sobre o que Jesus fez por nós e por que a gente deve perdoar, afinal ele nos perdoou, e também fala sobre a nossa vida como deve ser, e tudo está relacionado com o perdão também. E hoje a gente vai continuar no capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Olha só, isso é a oração que Paulo fazia por aqueles cristãos. E ele orava pelo quê? No versículo 9. Ele pedia a Deus que eles fossem cheios do pleno conhecimento de Deus. Ele orava para que eles conhecessem a Deus. E isso envolve conhecer o perdão que Deus nos deu, que a gente tem falado aqui nos nossos vídeos. E também fala para a gente ter toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, uma pessoa que conhece a Deus é uma pessoa que sabe, que entende as coisas, que tem discernimento, que ela consegue pensar no qual a melhor forma de viver. E para que tudo isso? Para que conhecer a Deus e para que ter sabedoria e entendimento? Versículo 10. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Então, para que serve conhecer a Deus e ter sabedoria para viver? Para a gente viver de uma maneira que agrade a Deus, uma maneira que é digna de Deus. O cristão não deve viver da forma que ele quer, fazendo o que ele quer. Não, ele deve preocupar no que ele está fazendo. Será que ele está agradando a Deus com aquilo? Será que Deus está de acordo com Deus aquilo? Então, porque a gente está falando aqui sobre perdão. Quando o cristão perdoa, ele está vivendo da forma que é condizente com Deus, porque Deus perdoa. Quando ele perdoa, ele vive de uma forma sábia, com entendimento. É uma pessoa que pensa no que é melhor, no que Deus quer. Essa pessoa, o cristão, ela deve viver para que em tudo possa agradar a Deus. Deus está se agradando de você? Você tem perdoado os seus irmãos? É isso que Ele quer que a gente faça para agradá-lo. E Ele continua: para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, inclusive o perdão. O perdão é uma boa obra. A gente deve frutificar e estar cheio de perdão na nossa vida, crescendo no conhecimento de Deus. E à medida que a gente pratica a vontade de Deus, mais a gente vai conhecer de Deus, né? Deus nos perdoa, então nós perdoamos. E cada vez mais nós perdoamos, mais nós vamos conhecer o perdão de Deus e amar Ele cada vez mais, agradar Ele cada vez mais. E é um ciclo, né? Nós conhecemos a Deus, praticamos a vontade de Deus, e conhecemos mais a Deus, praticamos mais a vontade de Deus. Mas sem o perdão, primeiro que você não vai conhecer o perdão que Deus te deu. Segundo, que você não vai perdoar os seus irmãos a quem Deus mandou você perdoar. E com isso você não vai conhecer o perdão de Deus mais profundamente. Afinal, se você não perdoa a ofensa desse tamanho do seu irmão, como é que você vai entender o perdão de Deus que te perdoou de muitos pecados? Então, conforme esse texto, a gente deve conhecer a Deus, saber como viver, para que assim a gente viva para agradar a Deus, perdoando nossos irmãos e fazendo todas as outras coisas que Deus nos mandou pra gente. Tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.